Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades no livro de reforço. Pegue o livro de reforço e abra na página 69. Lá vamos ter assim. Vamos ter lá uma tabela e a pergunta. Quantas opções Janaína tem de sanduíche? Você vai observar a tabela e vai ver que temos uma opção, duas, três. Então, atum, frango com ricota, queijo e presunto. Então, nós temos uma, duas, três opções. Então, você vai colocar aqui o número 3. De suco, quantas opções ela tem? Uma, duas. Aqui, ó, suco. Uma, duas. De sobremesa, você vai observar e vai colocar aqui quantas opções ela tem ali, tá certo? Depois pergunta assim, quantas combinações ela pode fazer para montar um lanche? O que você vai fazer? Você vai pegar esse número vezes esse número vezes esse número e vai colocar aqui embaixo, certo? Vai multiplicar 3 vezes 2, tá? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2 e vai colocar aqui o resultado final, tá bom? Vai multiplicar os 3 números e vai colocar aqui. Na próxima atividade, vai precisar das propriedades da multiplicação. Vamos revisar. Quais são as propriedades? Comutação, fechamento, elemento neutro, associação e distributividade. A comutação, ela tem o que de dica? Troca de lugar. Então, se tiver lá 9 vezes 6, depois vai aparecer trocando de lugar. O 9, que era primeiro, vai ficar por último. E o 6, que era primeiro, ou que era por último, vai ficar primeiro. Então, vai ficar 9 vezes 6 é igual a 6 vezes 9. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Tá certo? Trocando de lugar. Trocou de lugar, já sabe que ali é a propriedade da comutação. Depois, nós temos a propriedade chamada fechamento. É uma multiplicação normal. Vai ter lá um número multiplicando outro número. Então, ali vai ter aplicado a propriedade chamada fechamento. Se aparecer 1 vezes 1, elemento neutro. Se aparecer parêntese e sinais de vezes, é a associação. Se aparecer parêntese, sinal de vezes e mais, ou parêntese, sinal de vezes e menos, ó, parêntese, menos e vezes. Vezes e mais e parêntese. Se aparecer essa combinação, ela é chamada de distributividade. Se apareceu só o sinal de vezes e o parêntese é a associação, certo? Então, na próxima atividade, ele vai perguntar qual foi a propriedade utilizada. Então, na letra A, nós temos 8 vezes 5 é igual a 40. É uma multiplicação normal, então ela vai ser chamada de fechamento. Já na letrinha B, nós temos 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Então, ó, trocou de lugar. Como é chamada a propriedade de troca de lugar? A propriedade chamada comutação. E as outras letrinhas, você vai observar qual foi a propriedade utilizada e vai colocar o nome da propriedade, tá certo? Número 2, aplique a propriedade distributiva. Como você vai fazer? Primeiro, você vai fazer o 3 vezes 8. Vai colocar aqui. E depois vai fazer o 3 vezes 4, tá? E vai colocar aqui. Observe que aqui dentro vai ter o sinal de menos, então aqui no meio vai ficar menos. Já nesse caso, o sinal que vai ficar no meio vai ser o sinal de mais, tá bom? Nesse foi menos, porque aqui nós estamos no sinal de menos. Aí vai multiplicar 3 vezes 8 é igual a 24. 3 vezes 4 é igual a 12. O sinal de menos se repete aqui. Aí agora você vai calcular esse número menos esse número. 24 menos 12 é igual a 12. Aí você vai fazer 3 vezes 4, coloca aqui. E depois 7 vezes 3, coloca ali. Observe que aqui no meio, nós colocamos o sinal de mais, porque aqui é mais. E já aqui nós temos o menos, aqui então aqui vai ser menos, tá?
Aí você vai multiplicar. 7 vezes 4 é igual a 28. 7 vezes 3 é igual a 21. E agora você vai somar. Aqui nós subtraímos e aqui nós iremos somar. Então, observe bem direitinho aí os próximos, quais são os sinais que aparecem. Tá certo? E vai resolver. Na atividade 3, tem assim, complete e escreva o nome da propriedade utilizada. Na letrinha A, temos assim, 4 vezes 3. Então, vamos completar aqui com o resultado. Quanto é 4 vezes 3? É igual a 12. Você vai colocar o 12 aqui. Isso aqui foi uma continha normal de multiplicação. Então, qual é a propriedade que nós temos a multiplicação normal? É a propriedade chamada fechamento. Então, aqui você vai escrever o nome da propriedade. Na letra B, você vai completar lá, tá certo? Colocar o resultado e vai escrever qual é o nome da propriedade utilizada. Na letra D, que essa aqui é a letra D, nós iremos preencher isso aqui. Então, primeiro é o 3 vezes 5. Então, nós vamos colocar o 3 vezes o 5. Depois, nós iremos fazer o quê? 3 vezes o 7. Então, aqui vai ficar 3 vezes o 7. E agora, nós iremos colocar o resultado dessa multiplicação aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. Agora, nós iremos somar. 15 mais 21 vai dar 36. E qual é a propriedade que nós fazemos a resolução dessa maneira? É a propriedade chamada de distributividade. E você vai completar os outros e vai ver qual foi a propriedade utilizada, certo? Na atividade 4, ele pede para efetuar as multiplicações. Vai ter lá as multiplicações, você vai calcular. 4 vezes 3, depois o resultado vezes o 5. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 vezes o 5 vai dar quanto? Vai dar 60. No número 5, novamente, você vai olhar, tá? Qual é a propriedade que está lá sendo representada e vai escrever o nome da propriedade. Nesse caso aqui, nós estamos multiplicando vezes 1. Qual é a propriedade que se multiplica o vezes 1? É a propriedade chamada de elemento neutro, certo? Então, nas próximas atividades, tá? Você tem que ter bastante atenção, porque vai usar bastante o nome das propriedades, tá certo? Beijos e até a nossa próxima aula.